Eu não sei se sabem, meus amigos, mas neste momento o governo federal, o Poder Executivo, está muito preocupado com as greves no Serviço Público Federal. Não sei se sabem também que o Serviço Público Federal é o mais bem pago do país, superando de longe, os estados que mais bem pagam, e incluindo o estado de São Paulo, o mais rico da nação, que paga miseravelmente os seus policiais militares e os seus servidores públicos, e superando a iniciativa privada de longe também. Uma categoria, por exemplo, que preocupa muito o Poder Executivo neste momento, é a categoria dos servidores do Poder Judiciário. Também não sei se sabiam disso. Os técnicos judiciários e os profissionais de nível superior do Poder Judiciário. Sabem, amigos, quanto estão pleiteando os técnicos do Poder Judiciário Federal, como piso da categoria? Em torno de R$ 6.500. E para o profissional de nível superior, R$ 12.000. E o governo está preocupado. Mas os salários deles não estão tão distantes assim dos R$ 6.500, embora haja algumas disparidades interessantes até no próprio Serviço Público Federal. Por exemplo, comparando os servidores do Ministério do Trabalho hoje com os servidores das agências reguladoras, nós verificamos que técnicos do mesmo nível têm uma disparidade salarial importante, mas os salários são decentes, os salários são dignos. Quando os servidores ameaçam greve, não é mais porque eles estejam passando fome, não. Eles estão longe de passar fome. São servidores cujos salários no Serviço Público Federal os enquadram numa classe média. Uma classe média que pode, até certo ponto, decentemente, apenas com o salário do Serviço Público Federal, criar dignamente a sua família, criar os seus filhos com uma perspectiva de futuro, posicionar-se de modo adequado e condigno em razão de sua função no Serviço Público Federal dentro da sociedade brasileira. Mas os policiais e bombeiros estão passando fome. E nós pagamos, nós nos atrevemos, nós temos a arrogância de no nosso Brasil, nos nossos estados, pagar ao Ademilson, ao Vandeck, um salário de fome. De fome! Nós nos atrevemos a pagar um salário de fome para esses homens e para essas mulheres. Nós já perdemos mulheres, policiais militares, no combate ao crime no estado de São Paulo. Então não querem votar a PEC 300. Meu caro relator Paulo Pimenta, alguém poderia perguntar, CPI da violência urbana? E vem aqui convocar policiais e agentes penitenciários que lutam pela conversão de sua carreira para falar de salário? O assunto, na verdade, está intimamente ligado, porque a PEC 300, a aprovação da PEC 300, é claro que tiraria esses policiais da miséria, mas quem mais ganharia seria a sociedade. Porque permitiria, mediante um salário decente de R$ 3.500, nós não pedimos na PEC 300 6.500, não pedimos 8.000, não pedimos 12.000, são R$ 3.500 para o soldado ou para o investigador de polícia. É isso que se pede, essa ínfima quantia de R$ 3.500. Melhoraria muito a segurança pública do país. Quem ganharia é a sociedade brasileira que ganharia, porque o policial, porque o agente passariam a se dedicar, a poder se dedicar muito mais intensamente à sua profissão. Poderia, quem sabe, se livrar das malditas garras do bico, que não permite sequer que na hora de folga ele conviva com a família, que ele conviva com os vizinhos, que ele tenha uma vida social. Não tem, porque é 12 horas na patrulha e 12 horas no bico, se arrebentando de cansaço, a ponto de chegar em casa, às vezes em condição de dar um beijo de carinho na mulher e nos filhos. Essa é a vida do policial. E é isso que não querem votar. É isto que o colégio de líderes desta casa impede que seja votado. É esta a matéria que foi retirada da ordem do dia no dia 10 de março, ilegalmente, e não mais retornou à ordem do dia. Será que se pede muito? Será que se está pedindo um salário de nababo? De nababo?
Será que se pede um salário que vai enriquecer o policial? Não, não. É um salário que apenas vai dar um bocadinho desse tamanho de dignidade para que ele possa criar decentemente os filhos. Só isso, só isso. O país não pode pagar. O país, o Brasil, que caminha para ser a quinta economia do mundo, não pode pagar. Um país cujo orçamento federal é de 1,860 bilhões de reais no ano de 2010 e que terá valor similar agora no ano de 2011, porque já chegou a lei de diretrizes orçamentárias aqui, a proposta do Executivo. Um país que está pagando no ano 2010 256 bilhões de reais apenas para o refinanciamento do serviço da dívida pública e que pagará 270 bilhões de reais para a mesma finalidade no ano de 2011, não pode gastar 10 bilhões de reais, menos do que 0,5% do orçamento federal, para melhorar as condições daqueles que nos defendem com grave risco da própria vida contra a sanha do crime e salvam pessoas, salvam gente nas calamidades naturais e nos incêndios. 0,5% do orçamento federal. Acréscimo? Dinheiro novo? Não. Basta reestruturar o orçamento federal. Basta estabelecer prioridades verdadeiras no orçamento federal. Basta cortar dinheiro de propaganda, por exemplo, e redirecioná-lo para melhorar, mediante um fundo federal, os salários dos policiais. Isso, se fosse necessário verdadeiramente que a União suportasse nesse fundo federal o ônus de R$ 1.500 de acréscimo por policial civil, por policial militar, por bombeiro militar, por inativo, por pensionista dessas categorias em todo o Brasil. E isso não é verdade. Porque estados como o estado de São Paulo, o meu pujante e rico estado de São Paulo, que ainda responde por 1/3 da riqueza nacional, não precisarão de um centavo que seja desse fundo federal para pagar a sua folha salarial. E o mesmo eu digo do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, de Goiás, do Tocantins, de Mato Grosso do Sul, da Bahia, de alguns estados do norte, fazendo algumas exceções para estados ainda muito pobres do nordeste. Lembrando, no entanto, que os nossos irmãos de Sergipe pagam ao seu soldado R$ 3.200. E como é que pagam R$ 870 no Rio Grande do Sul? E como é que pagam R$ 1.500 no estado mais rico da federação? Não será necessário, portanto, esse desembolso do governo federal. Não será. Mas mesmo que fosse, seria 0,5% do orçamento da União, 0,5%. Não por dinheiro novo, não pela necessidade de financiamento novo, mas apenas mediante redimensionamentos e reajustes no orçamento federal. Então, nós, o povo brasileiro, está em condições de exigir que essa matéria seja votada. E se ela tiver que ser rejeitada, que seja. Mas os deputados têm de votar. Os deputados têm de ter o direito de votar, e eu vou concluir, senhor presidente. Os deputados têm de ter o direito de votar para dizer sim ou não, e olhar nos olhos do povo, justificando o seu voto sim ou não, corajosamente, como deve ser próprio de parlamentares. Porque esta casa não deveria ter parlamentar covarde. Covardes não deveriam vir a esta casa de leis. Então, se foram 393 votos, sim, eles estão sendo caçados por uma minoria de modo autoritário e de modo antirregimental. Enquanto não for reintegrada a ordem regimental, enquanto essa matéria não voltar à ordem do dia para ser votada, nós estaremos incorrendo na Câmara dos Deputados, estaremos tolerando na Câmara dos Deputados uma imposição autoritária, uma imposição antirregimental e, portanto, ilegal. Isso tem de cessar. Tem de cessar. Não é possível que o presidente da casa não ouça os reclamos. Não é possível que o presidente da casa e o colégio de líderes não enxerguem os heróis que estão sendo sacrificados no combate ao crime, no cumprimento do dever, e não tem condição sequer de ter uma casinha modesta para morar. Até quando vai isso? Até quando irá isso? É essencial e crucial que
a liderança, que as lideranças e a presidência abram seus olhos e não aceitem mais aquilo que verdadeiramente está acontecendo, que é a ingerência direta do Poder Executivo nesta Casa de Leis, impedindo a aprovação de uma proposta de emenda constitucional já aprovada em primeiro turno. Muito obrigado, senhor presidente.